Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Neuza mais uma vez o convite de servir a Jesus. Digo que é muito difícil controlar a emoção nesta casa maravilhosa. Eu estava aqui, eu sou super chorona, mas a gente é tão envolvido nesta casa, tão envolvido, que é difícil controlar a emoção. Porque aqueles que podem ver, a espiritualidade, o que está acontecendo aqui ao nosso redor, é realmente emocionante. Aqui nós temos que levar como verdadeiro aquilo que o mestre disse. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome dele, lá ele estaria. E aqui tenham a certeza que o mestre, através dos seus representantes, estão aqui, ele está aqui sim. Toda essa energia vocês vão levar para a casa de vocês. E tudo aquilo que vocês vieram buscar, certamente vocês vão levar com vocês. Vamos agradecer ao nosso mentor amigo que nos trouxe até aqui. Mesmo com toda a dificuldade da chuva, do frio, como a nossa cama estava gostosa hoje, não é verdade? E vocês não, vocês lutaram e aqui estão. Então vamos agradecer a toda a espiritualidade, que está muito feliz com a nossa presença aqui. Porque todos os dias é um momento de renovação, que é o tema de hoje, tempo de renovação. Todos os dias. Não importa se você tem 15, 90 anos. A qualquer momento você pode se tornar uma nova pessoa. Deixar para trás aquele homem velho e começar uma nova vida espiritual. Porque nós não sabemos a nossa idade, a nossa verdadeira idade, que é a do espírito. Nós não sabemos quando fomos criados. E nós somos eternos. Então, nós temos a eternidade para nos tornarmos cada vez melhor, nos aproximando do nosso Mestre Jesus. Em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, nós vamos ver. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não vos lembreis das coisas passadas. Precisamos, meus irmãos, romper os laços com aquilo que nos prende ao passado. Principalmente as coisas ruins, as mágoas. Os desafios que tivemos no passado e que nos trazem as feridas, que ainda temos as feridas e as cicatrizes. É preciso, para se renovar, deixar o passado no passado. Entender que a cada dia é um momento de renovar, de perdoar. Quem não consegue perdoar ao próximo, quem não consegue perdoar a si mesmo, não vai conseguir dar um passo à frente. Por isso que precisamos, a partir de agora, fazer uma análise daquilo que ainda está nos prendendo ao passado. O perdão mais difícil é o nosso próprio perdão. Nós fizemos muitas coisas erradas. Eu acredito que eu não estou vendo nenhuma criança, né? Então, todos nós aqui, eu tenho certeza que já erramos. E muitas vezes erramos muito. Magoamos, ferimos, tomamos decisões que nos levaram a caminhos tortuosos. Mas, a cada dia, é uma oportunidade de fazer diferente. Não podemos mudar aquilo que passou, mas podemos prosseguir corretamente, fazer um novo destino. E isso está em nossas mãos. A renovação depende de cada um. Precisamos, primeiramente, ter a vontade. E o início do ano, normalmente, a gente faz vários planos para a nossa renovação, não é verdade? Eu vou começar o regime, eu vou começar a fazer um curso, eu vou ler mais, eu vou me dedicar mais à minha família. Mas, normalmente, nós fazemos planos materiais para o mundo de agora, o mundo presente, mais voltados para a matéria. E nós não nos focamos naquilo que vai prosseguir conosco por toda a eternidade. De nos tornarmos pessoas cada vez mais fortes, mais pacientes. Quem aqui fez um planejamento espiritual? De
saber lidar com aqueles que conosco convivem? Com o nosso marido, com o nosso esposo, os nossos filhos. Quem aqui pediu ao Pai mais paciência, a renovação, saber perdoar, amar mais? Porque Jesus só isso que ele nos pediu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós não conseguimos, muitas vezes, cumprir aquilo que Jesus nos pediu. Simples. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer primeiramente, como diz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Como acho que a Neuza vai falar na palestra dela, né, de quando você se conhece, você vence os medos e vence tantas batalhas. Então, o meio mais eficaz de resistir ao mal e se melhorar é conhecendo a si próprio. Porque nós precisamos entender aquilo que precisa ser melhorado e modificado dentro de nós. Então, todos os dias, como Santo Agostinho fazia, ao término do dia, faça uma análise do que você fez, do que você deixou de fazer, do que você poderia ter feito melhor. E no outro dia, comece novamente. Bom, ontem, nossa, eu falei mal de tanta gente, meu Deus. Mas, quando chegou a noite, eu consegui refletir e no outro dia eu vou fazer melhor. Eu vou tentar manter a boca fechada. Eu perdi a oportunidade de uma palavra amiga. Amanhã eu vou fazer diferente. Pode ser que no começo essa prática não seja muito natural, mas com o passar do tempo, isso se torna uma coisa nossa, uma verdade nossa. E uma palavra, meus irmãos, é capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Eu já contei em algumas palestras minhas que, certa vez, uma conhecida que fazia muito tempo que eu não a via, me ligou, me agradecendo. Daniela, hoje eu vou começar a trabalhar num centro, ia desenvolver trabalhos maravilhosos. E ela me disse que foi algo que eu disse há 15 anos para ela. Eu só disse assim para ela: você é uma pessoa boa. Só. Você é boa, o seu coração é muito bom. Ou seja, ela estava tomando para si que ela não era merecedora do amor de Cristo. E eu simplesmente disse: você é uma pessoa do bem. Siga, prossiga. E ela, então, tomou essa frase e acreditou em si mesma, procurou outros trabalhos, procurou um centro espírita, começou a sua renovação e ela ia dar início, então, a um trabalho já de mediunidade, um trabalho de transformação, mas ela se lembrou e resolveu, né, falar comigo que foi graças àquela frase que eu disse. Totalmente despretensiosa a frase, claro que foi do coração, porque ela de fato era uma pessoa muito boa, mas aquilo mudou a vida dela. E como nós podemos mudar a vida das pessoas? Com um elogio. Quantas pessoas nós conhecemos, meus irmãos, que trabalham tanto? Ontem uma senhora fez faxina na minha casa, eu ouvi a história dela, eu falei: meu Deus, eu não tenho direito de reclamar de nada. Era tanto sofrimento, mas era tanta energia e tanta fé em Deus que ela tinha que me comoveu. E eu falei: tá vendo? Vale a pena. Tantos desafios, mas ela estava lá, prosseguindo. No sábado à noite, ela estava lá fazendo faxina, com um sorriso no rosto, e grata a Deus pela oportunidade. Porque ela tinha a oportunidade de ganhar um dinheiro, porque ela tinha a oportunidade de levar o sustento à sua família. Então, nós temos bênçãos 1000. Então, eu não perdi a oportunidade de falar algumas palavras para ela. E nós temos o tempo todo. Agradecer aquele que lava a nossa louça, aquele que faz a nossa comida, seja em casa, seja no serviço. Um simples gesto. Agradeça. Nós agradecemos, muitas vezes nós queremos nos mostrar para aquelas pessoas de fora e esquecemos daqueles que conosco convivem. De agradecer ao nosso marido, muitas vezes até pelos momentos de dificuldades que passamos.
Por ele ser difícil, eu agradeço. Eu agradeço meu marido. Obrigada, você está me fazendo me tornar a pessoa mais paciente do planeta. Eu agradeço de verdade, não é brincadeira. Eu agradeço aos meus filhos pela oportunidade de ser mãe de crianças maravilhosas, aos meus pais, à minha mãe que já partiu. Agradeça. Um simples agradecimento, um reconhecimento, nos abre um mar de amor. Porque as pessoas vão sentir a nossa energia, que seja do coração. É o reconhecimento, assim como nós gostamos também de ser reconhecidos pelas coisas que fazemos. Não que vamos fazer com interesse, mas quem é que não gosta? Quando meu filho de 3 anos fala, mãe, você é a melhor mãe do mundo, meu coração se enche de alegria. É uma criança de 3 anos, ele não vai inventar, ele acredita que eu sou a melhor mãe do mundo. Então, uma palavra modifica a nossa vida. Não vamos economizar as palavras do bem. Agora, se não for para edificar, vamos nos calar, porque a palavra também tem o poder de destruir vidas. Mas nós, como verdadeiros cristãos, nós não vamos usar da palavra para destruir. Nós vamos usar da palavra para edificar. Se você não vai edificar, se cale, faça uma prece. Controle, a sua vontade, muitas vezes, de descarregar toda a sua raiva em alguém. Se controle, porque agora nós vamos nos tornar pessoas melhores, nós vamos nos renovar. E todo dia é dia de renovar. Todos nós temos dentro de nós, meus irmãos, um GPS. E o GPS, quando a gente entra no carro, quando a gente vai para algum lugar, a gente coloca o quê? O destino, não é verdade? Nós colocamos o destino e seguimos então. E o GPS muitas vezes nos fala, vire à direita. E o que a gente faz? A gente não vira. E o que ele diz? Recalculando rota. Recalculando rota. E ele fica lá, falando, até que a gente entre na rota novamente. É isso que nós temos dentro de nós. A nossa consciência, o nosso coração nos diz, olha, você está fora de rota. Volta para a sua rota. Porque o destino final é nosso Pai amado. Eu espero que todos vocês, na verdade, vocês aqui hoje presentes, estão nessa busca. Ninguém veio aqui, saiu de casa na chuva para não buscar Deus, para não buscar a sua melhora, a alegria do seu coração, a salvação, a cura. Logo, o nosso destino de todos aqui é o Deus, nosso Pai. É encontrarmos Jesus. Logo, prestemos atenção no GPS que nos diz, volte à sua rota. Mas nós temos a eternidade, meus irmãos. Porém, não podemos desperdiçar esta encarnação, esta oportunidade. Sabemos o quanto está difícil o reencarne. Eu fiz um curso atualmente em que nós éramos em 5 mulheres, todas da mesma idade. E só eu, pasmem, só eu tinha filhos. E quando eu falei para elas que eu tinha 3, parecia que eu tinha cometido um crime. Elas, 3 filhos! Eu falei, tenho. Agora pensem, meus irmãos. A minha mãe teve 7 irmãos. O meu pai, 11. E se você for voltando, 20. Então, olha como era mais fácil o reencarne. Hoje, das 5 mulheres, só eu tinha 3 filhos. Só eu. Eu não estou julgando quem não tem filho, quem não quer filho, tá? Eu só estou dizendo como cada vez está mais difícil uma vaguinha aqui no planeta Terra. E muitos de nós vamos precisar retornar aqui. E aí a gente não vai encontrar oportunidades. Então, o que a gente tem que fazer dessa oportunidade aqui agora? O máximo que nós pudermos fazer. Vamos fazer desta encarnação a melhor. Vamos aproveitar cada minuto, cada dia, cada oportunidade. E não é só no Natal, não é só na virada do ano. É agora, quando vocês passarem da porta. Num sorriso, num gesto, num obrigado, num por favor. Nos pequenos gestos você vai mudando a sua aura, a cor, a sua energia. E as pessoas boas a gente consegue reconhecer de longe. E sabe o que acontece quando você muda a sua energia? Você atrai energias positivas. Você atrai os espíritos benevolentes. E afasta de você todo o mal. Ou seja, depende de quem, meus irmãos?
só da gente. Nos simples gestos. Volte para o seu lar diferente de quando você saiu hoje. E as pessoas vão perceber. Elas vão falar, meu Deus, o que será que aconteceu? Isso foi o trabalho do plano maior. Através da sua vontade, da sua mudança e da sua renovação. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Essa é uma frase muito conhecida, muito antiga. Então, se você imaginar um remendo de pano novo sendo colocado num vestido totalmente desgastado, você vai ver que não vai combinar, que não vai dar certo. O que isso significa? Que precisamos romper com o passado, romper com o homem velho e fazer nascer o homem novo, o ser humano iluminado. Você precisa entender para que você está aqui no planeta Terra. Não perca seu tempo com as futilidades do mundo. Nós podemos viver as coisas do mundo? Sim, podemos. Mas que as coisas espirituais, as coisas do coração não sejam superadas pelos bens materiais, pelas coisas materiais, pelas futilidades aqui da matéria. Por isso que eu insisto em dizer, perdoe. Entenda o seu irmão que muitas vezes não tem o conhecimento que você tem. Entenda o irmão que muitas vezes não vai conseguir vir até aqui, porque ele ainda não compreende, porque ele ainda não sentiu o que você sentiu. Entenda esse irmão como uma prova e faça do seu exemplo o arrastamento deles para um dia a renovação. Seja você o exemplo. Não basta falarmos que somos cristãos. É preciso vivenciar Cristo. Através, sabe do quê? Do seu exemplo. Não adianta eu falar que sou cristã e continuar magoando o meu próximo, trapaceando, enganando. Eu preciso ser a mensagem de Cristo. Através dos meus exemplos, para que ninguém aponte o dedo para mim e diga, mas você não faz isso? Eu não posso estar aqui falando para os senhores e não colocar em prática o que eu falo. Por isso que eu gosto nas palestras de trazer meus filhos, meu marido, meu pai, por quê? Para que eles podem me desmentir se eu estiver falando a mentira. Seja a mensagem de Cristo. Através do exemplo da vida de vocês. Faça da vida de vocês o exemplo. Para que aqueles que estiverem a seu lado promoverem a mudança em si também. Através da sua mudança. Mentalize o melhor. Veja o que a vida está te oferecendo. E muitas vezes você está se queixando da vida, porém você não está analisando o que você está oferecendo a ela. A gente quer coisas boas da vida, a gente quer vitórias. Mas o que nós estamos oferecendo a ela? O mau humor, a reclamação, a discórdia, a fofoca que derruba e que destrói. Eu só vou conseguir colher da vida coisas boas quando eu estiver fazendo coisas boas, quando eu estiver semeando o bem. Pode ser que nós estejamos em provas, em expiações, que a gente não consegue achar o motivo do sofrimento. Isso pode ser de outras existências, sim. Mas, se você tiver a fé, e se você tiver a confiança de que aquilo que você está passando é para um bem melhor, é para o seu próprio ensinamento, aprendizado, você vive em paz. Porque você sabe que Deus é justo. Ele nos ama igualmente. Então, se eu hoje passo por sofrimentos terríveis e meu irmão não, isso, na verdade, é a minha colheita. Porque Deus é justo. Deus é bom. E Ele nos ama a todos igualmente. Pergunte a si mesmo todos os dias, o que você está fazendo para colher a paz? O que eu faço todos os dias? Porque hoje estamos semeando.
Se você quer ter uma vida plena, uma vida feliz, uma eternidade de paz, é hoje que você está semeando. E o que eu estou semeando? Precisamos, meus irmãos, refletir todos os dias, pensar o que estamos fazendo todos os dias. Como é triste ouvir pessoas dizendo, eu vou deixar para a próxima encarnação. Quantas pessoas a gente já ouviu e fala isso? Não dá mais tempo, agora eu não quero. Ou eu quero curtir essa e... Meus irmãos, que tristeza. Sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui, em pé, com as minhas pernas, meus braços, meus olhos, forte, com a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Amanhã eu não sei. Então, se eu perder essa oportunidade, numa próxima existência, os meus mentores vão dizer, Daniela, você teve todas as oportunidades na sua mão e você não aproveitou. Agora você vai ter que lidar com menos recursos, para ver se você valoriza o que você tem. Então, se você é assim, perfeito, como vocês são, aproveite. Trabalhe. Deus não nos deu os braços fortes simplesmente para deitarmos no sofá e ficarmos trocando de canal, assistindo Netflix o dia inteiro. Não, meus irmãos. Não foi para isso que nós viemos. Nós viemos para o trabalho. Jesus quer nos encontrar com os braços abertos para o trabalho, não com os braços cruzados. Sabe por quê? Porque nós aqui depois iremos nos lamentar do tempo perdido. Como nós vemos muitas vezes as psicografias dos espíritos que relatam a tristeza do tempo desperdiçado. Quantos espíritos que nos dizem a todo momento, aqueles que já desencarnaram, avisa a minha família que é preciso mudar. Porque senão elas vão, quando passar para o lado de cá, elas vão entender, elas vão ter que colher, muitas vezes, amarguras. Então, aproveita que você está aí e você tem um ensinamento. Mas, Daniela, o que eu posso fazer? Eu não sou palestrante, eu não tenho uma casa, um centro espírita. Não é preciso tudo isso. Você não precisa pensar somente em construir creches, orfanatos, fazer grandes doações. Você precisa saber amar aqueles que estão com você. Os nossos maiores desafios estão dentro da nossa casa. Muitas vezes a sua missão é simplesmente amar a sua família. Nem todos estão aqui para cumprir grandes missões. Você está aqui só para amar aquelas 5 pessoas que moram com você. Fazer da sua vida o exemplo. Entendem? Não precisa se achar pequeno, porque nós somos iguais perante ao nosso Pai amado Criador. E se você amar aqueles que estão com você, se eu amar, se cada um de vocês amarem aqueles que convivem, o nosso mundo um dia será maravilhoso, porque um amando ao outro como Jesus nos ensinou. Se você levar a paz para sua casa, aqueles que convivem com você vão levar a paz para o serviço e vão levar a paz, e assim nós vamos multiplicando este amor e esta paz dentro do nosso planeta. Essa é a nossa missão. Nós somos grãos de areia, mas o que seria da praia se não fossem os grãos de areia? O que seria do oceano se não fossem as gotinhas do oceano? Não queiram grandes trabalhos, porque nós só vamos receber grandes desafios se nós cumprirmos os pequenos. Faça o seu melhor com aquilo que você tem dentro do seu lar, com aquelas pessoas que você convive, naquele círculo de amizade que você tem dentro do seu serviço. É nos pequenos trabalhos que nós vamos nos tornando espíritos grandiosos. Não dê ênfase, meus irmãos, ao medo, à culpa, à raiva. Isso não pode mais fazer parte daquele que está buscando a sua renovação. Aquilo deve ficar no homem velho, naquele do passado, que nós não vamos mais nos lembrar. Vamos desatar os nós que temos dentro de nós. Muitas vezes nós ficamos ainda presos no passado, naquele momento que a gente viveu, que era tão bom.
Lembra daquele Natal com a família completa? Aquelas festas maravilhosas em que os pais participavam, as crianças, os avós. Mas hoje não existe mais. Muitos já se foram, as crianças cresceram. Vivemos hoje outra realidade. Mas vamos comemorar, sim, aquele momento maravilhoso que vivemos. Mas hoje não vivemos mais. Mas temos que agradecer esse momento que vivemos. Agradecer as novas crianças que chegam. Agradecendo aqueles que vão se casando e vão formando novas famílias. Porque a nossa família espiritual permanece. A minha mãe partiu só do plano, eu sei que ela está sempre comigo. Então, mesmo nas festas, eu sinto a presença dela. Sintam a presença daqueles que vocês amam e que já partiram também. E eles vão ficar muito felizes de saber que estamos prosseguindo. E que estamos felizes, porque temos a certeza que um dia iremos nos reencontrar novamente. Então, alegrai-vos, meus irmãos, com o que nós temos, com a família que Deus nos deu, que é essa a nossa verdadeira missão. Jesus espera há mais de 2000 anos que nós façamos a mudança dos nossos pensamentos, do nosso sentimento e principalmente das nossas ações. O pensamento é tudo, é o início de tudo. Então, se você está pensando algo que não seja condizente com o amor de Cristo, se renove. Faça uma outra leitura de si mesmo. Busque o Evangelho no lar. Busque ouvir músicas edificantes. E sempre que aquele pensamento ruim vier até você, eleve o pensamento a Deus, a Jesus. Peça, meu Deus, me ajude a tirar isso de dentro de mim. Porque tudo se inicia no pensamento. Quando você começar a sua mudança, tenha certeza, meus irmãos, que seremos incomodados. Porque existe a espiritualidade inferior, muitas vezes, que não quer que a gente se melhore. Porque eles se aproveitam deste nosso jeito de ser, dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Então, quando você começar a sua transformação, esteja preparado. Por isso que tem aquela frase que a gente conhece, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Exatamente isso. Quando você começar a sua transformação, alguns se incomodarão. Não só desencarnados, encarnados também. Porque eles vão ver que você está buscando a luz. E muitas pessoas não querem te ver na luz. Mas você vai estar numa vibração elevada. A sua sintonia vai estar elevada. E nada que vier de baixo lhe atingirá. Basta a sua boa vontade de manter sempre o equilíbrio, as vibrações altas, as vibrações sempre equivalentes à do Mestre Jesus. Não cruzemos, meus irmãos, os braços, então, frente ao serviço de regeneração. Todos estão convidados ao serviço. Não adianta você ficar esperando a perfeição para servir, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. A única coisa que a espiritualidade precisa de você é da sua boa vontade. Estou apto. Tenha boa vontade. E a espiritualidade te usará para o serviço do bem. Levanta-te. Segue em frente. Tenha a certeza de que a espiritualidade maior vai prestar todo o amparo a ti. Serve, seja um servidor fiel de Cristo. Porque é disso que nós estamos precisando. O planeta Terra está em modificação, está em mudança, e ele precisa de pessoas com a luz dentro de si, para que a espiritualidade possa atuar através de nós. Aqui, na casa de vocês, no lar de vocês. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Olha só, ditosos serão o que houver trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Estamos em transformação da humanidade. Feliz daquele que estiver trabalhando para o Senhor. E como eu disse, meus irmãos, o trabalho ao Senhor é simplesmente começar dentro do lar, amando, respeitando, fazendo
o possível, o impossível, para manter a paz entre os seus, dentro do seu coração. Perdoe e ame. E o maior exemplo de transformação, de renovação que nós temos, conhecido Paulo de Tarso. Sejamos como ele, que era o maior perseguidor dos cristãos. E, ao se deparar com o Mestre Jesus, se ajoelhou. Ficou momentaneamente cego com tamanha grandeza do Cristo e tamanho amor, que mesmo sabedor que Paulo perseguia todos aqueles que o seguiam, amou Paulo e acreditou no seu potencial. E Paulo, depois de se encontrar com Cristo, se renovou, se transformou no maior divulgador da doutrina do Cristo. E ele, através do seu exemplo, transformou vidas e até hoje transforma. Porque o exemplo de Paulo nos inspira e nos dá certeza que a gente pode virar a chave de uma hora para outra. De viciado, eu posso me tornar num curado. Aquele que não perdoou, eu perdoo, assim como Paulo. Então, tenhamos o exemplo desse nosso apóstolo de Cristo. E vamos, assim como ele, quando encontrou Jesus, se renovou. Nós não vamos, muitas vezes, encontrar o Mestre iluminado na nossa frente. Mas tenham a certeza que nós encontramos o Mestre Jesus todos os dias, através do olhar do nosso próximo. Que este olhar do próximo de Cristo transforme a tua vida. E que você consiga, através do teu amor, transformar a vida daqueles que contigo convivem. Que a vida de vocês seja uma vida iluminada, de bênçãos. Sirvam a Jesus enquanto há tempo. Para que quando retornarmos à pátria espiritual, sejamos recebidos pelos nossos amigos e os nossos irmãos, que estarão felizes com o nosso retorno à pátria espiritual. Tenham todos um domingo abençoado. Graças a Deus.